Você se pega levantando 2, 3, 4 vezes na madrugada para ir ao banheiro. Mal se deita e já sente aquela vontade novamente, interrompendo o que deveria ser um sono profundo e reparador. E não é só a interrupção do sono que dói, não é mesmo? É aquela sensação de cansaço no dia seguinte, a dificuldade de concentração, o mau humor que se instala e até o medo de cair no escuro enquanto se arrasta para o banheiro. Você se sente exausto, como se nunca tivesse realmente descansado. Essa realidade dolorosa afeta milhões de pessoas com mais de 60 anos, e muitas vezes aceitamos isso como uma parte inevitável do envelhecimento. Mas e se eu te dissesse que não precisa ser assim? E se a chave para noites mais tranquilas e um sono ininterrupto estiver em hábitos simples e ajustes que você pode começar a fazer hoje mesmo? Não estamos falando de soluções complicadas ou medicamentos milagrosos, mas sim de pequenas mudanças que podem ter um impacto gigantesco na sua qualidade de vida. O segredo, muitas vezes, reside em entender melhor o seu próprio corpo e como ele reage ao que você come e bebe, e até mesmo aos seus movimentos ao longo do dia. Neste vídeo, vamos mergulhar fundo nessa questão tão comum e muitas vezes constrangedora. Vamos explorar não apenas as causas surpreendentes desse incômodo noturno que te faz levantar mais de 2 vezes, mas também 5 hábitos e ajustes na sua alimentação que podem transformar suas noites e devolver o seu sono profundo e reparador. Prepare-se para descobrir verdades que talvez nunca lhe contaram sobre a sua bexiga e o seu ciclo de sono. Fique comigo até o final, porque o que vou revelar pode realmente te surpreender e trazer a liberdade de ter noites de sono contínuo que você tanto merece. Vamos juntos nessa jornada para recuperar seu descanso e sua energia. Uma das primeiras e mais importantes coisas a se considerar e que muitas vezes ignoramos é como e quando bebemos nossos líquidos ao longo do dia e principalmente à noite. Pense comigo. É natural querer se manter hidratado e a água é essencial para a nossa saúde. Mas há uma grande diferença entre beber a água de forma inteligente e simplesmente tomar um copo enorme de líquido pouco antes de deitar. Imagine sua bexiga como um balão. Durante o dia, ela tem a capacidade de se expandir e esvaziar em intervalos razoáveis. Mas se você a sobrecarrega bem antes da hora de dormir, é como encher esse balão até o limite e esperar que ele aguente a noite toda. Isso simplesmente não vai acontecer sem que ele peça para ser esvaziado. Então, o primeiro hábito poderoso para reduzir as suas idas noturnas ao banheiro é ajustar a sua ingestão de líquidos. Não estou dizendo para você parar de beber água, de jeito nenhum. A hidratação é vital, especialmente para nós, que estamos na melhor idade. O segredo é mudar o timing e o tipo do que você bebe. Tente concentrar a maior parte da sua hidratação nas horas da manhã e da tarde. Comece o dia com um bom copo d'água, beba regularmente durante as refeições e entre elas até o final da tarde. O objetivo é diminuir gradualmente a quantidade de líquidos que você ingere nas 2 a 3 horas que antecedem a sua hora de dormir. Por exemplo, se você costuma se deitar às 10 da noite, tente não beber nada substancial após as 7 ou 8 da noite. Pequenos goles para umedecer a boca estão bem, mas evite grandes copos de água, chás, sucos ou qualquer outra bebida. E falando em tipos de bebida, aqui vem um ponto crucial. Algumas bebidas são diuréticas naturais, o que significa que elas estimulam a produção de urina. Café, chá preto, refrigerantes, bebidas energéticas e, o campeão de todos para muitas pessoas, o álcool, são grandes vilões do sono noturno. Uma taça de vinho ou uma cerveja antes de dormir pode parecer relaxante, mas o álcool é um diurético potente que não só te fará urinar mais, como também fragmentará o seu sono. Mesmo que você não perceba que acordou para ir ao banheiro, ele desregula o seu ciclo natural de sono, e mesmo que você não se levante para urinar, a qualidade do seu descanso será comprometida, e ao acordar, você sentirá a necessidade de urinar. A cafeína, da mesma forma, mesmo em chás aparentemente inofensivos, pode permanecer no seu sistema por horas, mantendo seus rins em atividade máxima quando eles deveriam estar desacelerando. Então, a dica é: corte essas bebidas à noite. Se você gosta de um chá antes de dormir, opte por chás de ervas sem cafeína, como camomila, cidreira ou maracujá, que têm propriedades relaxantes e não são diuréticos. Faça essa troca inteligente
e observe a diferença em suas noites. Agora, vamos falar de algo que talvez você não associe diretamente com as suas idas noturnas ao banheiro, mas que tem um impacto surpreendente. O sal. Sim, aquele tempero que usamos em quase tudo e que muitas vezes está presente em quantidades elevadas em alimentos processados. O consumo excessivo de sal pode levar à retenção de líquidos no seu corpo. Durante o dia, essa água pode se acumular nos seus tornozelos e pés, causando inchaço, uma condição conhecida como edema periférico. O problema é que, quando você se deita para dormir, a gravidade deixa de atuar, puxando esses líquidos para baixo. O que acontece é que essa água acumulada nas suas pernas e pés começa a retornar para a sua corrente sanguínea. Seus rins, então, percebem esse excesso de volume e trabalham horas extras para filtrá-lo, produzindo mais urina. E adivinhe quando isso acontece? Justamente à noite, quando você está tentando dormir. Então, o segundo hábito fundamental é prestar atenção à sua ingestão de sal. Não é preciso eliminá-lo completamente, claro, mas reduzir o consumo de alimentos ultraprocessados, como salgadinhos, comidas congeladas prontas, enlatados, embutidos, presunto, salsicha, linguiça e temperos industrializados cheios de sódio, pode fazer uma diferença enorme. Em vez de depender do sal para dar sabor aos seus pratos, explore ervas frescas, especiarias, alho, cebola, limão e vinagre. Eles adicionam um sabor incrível e natural, sem o excesso de sódio. Cozinhar mais em casa, usando ingredientes frescos, é uma das melhores maneiras de controlar a quantidade de sal na sua dieta. Você tem mais controle sobre o que entra no seu prato e, consequentemente, no seu corpo. Comece a ler os rótulos dos alimentos no supermercado. Você ficará surpreso com a quantidade de sódio escondida em produtos que parecem inofensivos. Pequenas mudanças nesse sentido podem diminuir significativamente a quantidade de líquido que seu corpo retém, resultando em menos trabalho para seus rins durante a noite e, consequentemente, menos viagens ao banheiro. Agora que conversamos sobre a importância de ajustar a ingestão de líquidos e o consumo de sal, vamos mergulhar em mais alguns hábitos que podem realmente fazer a diferença. O terceiro ponto que pode estar contribuindo para suas idas noturnas ao banheiro e que está diretamente ligado à retenção de líquidos que mencionamos é o inchaço nas pernas e pés. Muitos de nós, à medida que envelhecemos, ou mesmo por passar muito tempo sentados ou em pé durante o dia, notamos que nossas pernas e tornozelos incham. Esse acúmulo de líquido, também conhecido como edema, se torna um problema durante a noite. Lembra que o sal aumenta a retenção? Pois bem, esse líquido fica preso nas extremidades do corpo enquanto você está ativo. No momento em que você se deita, a gravidade não está mais puxando esse líquido para baixo. O corpo tem um mecanismo natural para reabsorver esse fluido de volta para a corrente sanguínea. E uma vez lá, ele é filtrado pelos rins e transformado em urina. É um processo natural, mas que resulta em um aumento significativo da produção de urina durante a noite, justamente quando você quer dormir. A boa notícia é que existem maneiras simples de ajudar seu corpo a lidar com esse edema antes de ir para a cama. Um hábito muito eficaz é elevar as pernas. Simples assim. Tente se deitar com as pernas elevadas acima do nível do coração por cerca de 1 a 2 horas antes de dormir. Você pode usar travesseiros, almofadas ou até mesmo apoiar as pernas na parede enquanto está deitado no sofá, ou na cama, lendo um livro ou assistindo à televisão. Essa posição ajuda a drenar o líquido acumulado das suas pernas de volta para a circulação, permitindo que seus rins processem e eliminem esse excesso de fluido mais cedo, ainda durante o dia ou antes de você se deitar para o sono mais profundo. Além disso, para quem sofre de inchaço mais constante, o uso de meias de compressão durante o dia pode ser extremamente benéfico. Elas ajudam a prevenir o acúmulo excessivo de líquido nas pernas. Converse com seu médico sobre isso. Ele pode indicar o tipo e a pressão ideais para você.
Pequenos movimentos e alongamentos das pernas ao longo do dia também estimulam a circulação e ajudam a evitar o inchaço. Imagine o alívio de ter esse excesso de líquido fora do seu sistema antes da meia-noite. Passando para o quarto ponto. E este é especialmente importante para a saúde da sua bexiga e controle urinário. Os exercícios para o assoalho pélvico, muitas vezes chamados de exercícios de Kegel. Esses músculos, localizados na base da sua pelve, são como uma rede que sustenta a bexiga, o intestino e, nas mulheres, o útero. Com o envelhecimento, ou após certas condições, como o parto nas mulheres ou cirurgias de próstata nos homens, esses músculos podem enfraquecer. Um assoalho pélvico fraco pode levar à diminuição da capacidade da bexiga de reter urina e, em alguns casos, à incontinência, o que certamente contribui para as idas frequentes ao banheiro, especialmente à noite. Fortalecer esses músculos pode ter um impacto enorme na sua capacidade de segurar a urina por mais tempo e de esvaziar a bexiga de forma mais eficaz quando você vai ao banheiro. Como fazer os exercícios de Kegel? A maneira mais fácil de identificar os músculos certos é tentar interromper o fluxo de urina no meio do caminho enquanto você está no banheiro. Aqueles músculos que você contrai para fazer isso são os músculos do assoalho pélvico. No entanto, não faça os exercícios durante a micção regularmente, pois isso pode não ser bom para a bexiga. Uma vez que você os identificou, a ideia é contrair esses músculos, segurar por cerca de 5 segundos e depois relaxar por outros 5 segundos. Repita isso de 10 a 15 vezes em 3 séries todos os dias. Você pode fazer esses exercícios sentado, deitado ou em pé, a qualquer momento e em qualquer lugar. Ninguém vai perceber. É uma forma discreta, mas poderosa, de retomar o controle sobre sua bexiga. A consistência é a chave aqui. Não espere resultados da noite para o dia, mas com algumas semanas de prática regular, você pode notar uma melhora significativa na sua capacidade de controlar a bexiga e, consequentemente, menos viagens noturnas. Além dos Kegels, alguns profissionais de saúde recomendam o treinamento da bexiga, que envolve aumentar gradualmente o tempo entre as idas ao banheiro durante o dia. Mas isso deve ser feito sob orientação. Então converse com seu médico ou um fisioterapeuta especializado em assoalho pélvico. Por último, mas de forma alguma menos importante, o quinto hábito que pode estar por trás das suas múltiplas idas noturnas ao banheiro é algo que você precisa discutir com seu médico: seus medicamentos. Muitos idosos toman diversos medicamentos diariamente para controlar condições como pressão alta, problemas cardíacos, diabetes ou inchaço. E a verdade é que alguns desses medicamentos, especialmente os diuréticos, conhecidos popularmente como pílulas d'água, são projetados para fazer você urinar mais. Eles são essenciais para remover o excesso de líquido do corpo e controlar a pressão arterial, por exemplo. O problema é que se você toma um diurético à noite, ele vai fazer o seu trabalho enquanto você está tentando dormir, aumentando a produção de urina e garantindo que você tenha que levantar. Então, o quinto hábito é: revise sua lista de medicamentos com seu médico. Não estou dizendo para você parar de tomar nenhum remédio por conta própria, de forma alguma. Isso pode ser perigoso para a sua saúde. O que sugiro é uma conversa aberta e honesta com seu médico. Pergunte a ele se algum dos seus medicamentos pode estar contribuindo para a noctúria, o nome técnico para urinar com frequência à noite. Talvez seja possível ajustar o horário da medicação, tomando o diurético mais cedo no dia, por exemplo, para que seu efeito passe antes da hora de dormir. Ou, em alguns casos, pode haver uma alternativa medicamentosa que cause menos efeito colateral na sua bexiga. Seu médico é o profissional mais indicado para avaliar sua situação individual, considerando todas as suas condições de saúde e os medicamentos que você já usa. Às vezes, uma simples mudança no horário de um comprimido pode fazer toda a diferença entre uma noite fragmentada e uma noite de sono tranquilo. Não hesite em levar essa preocupação para a sua próxima consulta. É uma parte fundamental da sua qualidade de vida. Agora, vimos que, para ter noites de sono mais tranquilas e livres das idas constantes ao banheiro, pequenos ajustes podem fazer uma grande diferença.
Conversamos sobre a importância de ser mais inteligente com o momento e o tipo de líquidos que você bebe, especialmente nas horas que antecedem o sono, evitando diuréticos como café e álcool à noite. Também discutimos como o excesso de sal pode sabotar seu sono, levando à retenção de líquidos, que se manifesta na forma de mais urina durante a noite. Vimos que elevar as pernas antes de deitar é uma estratégia eficaz para ajudar seu corpo a processar e eliminar o excesso de fluidos acumulados durante o dia. E não menos importante, ressaltamos o poder dos exercícios de Kegel para fortalecer o assoalho pélvico, melhorando o controle da bexiga. Por fim, enfatizamos a necessidade crucial de revisar seus medicamentos com seu médico, pois alguns podem estar contribuindo diretamente para o problema. Lembre-se, cada pequeno passo conta. Não se sinta sobrecarregado pela quantidade de informações. Escolha um ou dois desses hábitos para começar, aqueles que parecem mais fáceis de integrar na sua rotina, e seja consistente. Pequenas mudanças feitas regularmente acumulam-se e trazem resultados surpreendentes. A paciência e a persistência são suas maiores aliadas nessa jornada para um sono melhor. Seu corpo é um sistema complexo e maravilhoso, e ao entender um pouco mais sobre como ele funciona e como ele responde aos seus hábitos, você se empodera para viver uma vida mais confortável e energizada. Recuperar o seu sono reparador não é apenas uma questão de conveniência. É sobre melhorar a sua saúde geral, o seu humor, a sua energia para aproveitar cada dia e até mesmo reduzir o risco de quedas noturnas. É sobre retomar o controle da sua noite e, por consequência, da sua vida. Você merece dormir bem, merece acordar revigorado e pronto para o que o dia reserva. Então, qual desses hábitos você vai tentar primeiro? Compartilhe suas experiências e dúvidas nos comentários abaixo. Sua história pode inspirar e ajudar outras pessoas que estão passando pela mesma situação. Se este vídeo te ajudou de alguma forma, por favor, deixe seu like. Isso nos ajuda muito a alcançar mais pessoas que precisam dessa informação. E claro, se você ainda não é inscrito, clique no botão de inscrição e ative o sininho para não perder nenhum dos nossos próximos vídeos sobre saúde e bem-estar para a melhor idade. Nossa missão é trazer sempre o melhor conteúdo para você. Viva sua melhor vida em todas as idades.